conversar com você um pouco sobre o tema da nossa comunidade nesse ano, o AME. Você lembra o que é o AME? Lembra? Só a Selminha que lembra? Selminha nunca deixa a gente na mão. O que é o A? Fala forte, gente. Eu sei que vocês tomaram café hoje ou não? Tá fraco o café hoje? Tá? E hoje eu acho que não tem almoço também. Tá difícil hoje o pregador. Mas o A é acolhimento. O M é? E o E é? Ok. Nós já falamos sobre espiritualidade no começo do semestre, lembrando que nós somos seres espirituais. A teologia reformada fala que nós temos uma semen religionis, ou uma semente da religião, uma semente de Deus dentro do nosso coração, que nos faz buscar algo que nos transcende. Então, qualquer ser humano, em qualquer momento da história, ele vai buscar estar ligado a um ser maior. Nós, cristãos, entendemos que esse ser maior se chama Deus, e que nós entramos na presença dele através de Cristo Jesus. E para isso nós temos algumas práticas de espiritualidade que nós precisamos sempre estar reativando e reativando na nossa vida cristã. A oração, a leitura bíblica, o jejum, a comunhão dos santos, enfim, diversas práticas espirituais que nós precisamos desenvolver. O M tem a ver com a missionalidade, eu vou deixar guardadinho aqui, porque a gente vai falar sobre ele logo após, mas o A tem a ver sobre acolhimento. E acolhimento, nós já descobrimos nesse mês que passou agora, que vai além de você ser hospitaleiro. A hospitalidade faz parte de um bom acolhimento. A hospitalidade faz parte do ser chamado discípulo de Jesus. Acolhimento tem a ver com você trazer as pessoas para dentro de um lugar de segurança. Ou seja, um local onde elas podem abrir as suas vidas, elas podem compartilhar o seu coração e nesse local nós falamos, a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. E esse mês, a partir da próxima semana, nós vamos falar sobre missionalidade. Missionalidade não tem a ver com você praticar uma missão. Eu cresci numa família onde quase todos os meus primos foram militares. Eu fui um dos poucos que não servi. Não servi para nada, eu acho. Só para ser pastor, eu acho. Mas algo que você aprende quando você convive muito com militares é que eles têm missões para cumprir. E eles não questionam ordens. Eles simplesmente têm uma missão e eles cumprem essa missão. Missionalidade não é você fazer uma missão. Missionalidade tem a ver com ser missional. Tem a ver com a nossa essência, com quem nós somos. E se nós estudássemos um pouco mais as Escrituras, nós íamos aprender muito com o povo judeu. O povo judeu era um povo missional. Eles não viviam assim, agora eu vou para o culto, e agora eu estou no meu ambiente de trabalho, e agora eu estou num restaurante, e agora eu estou viajando. Eles eram judeus, povo de Deus, aonde eles estavam. Se nós desejamos ser uma igreja missional, se desejamos aprender sobre missionalidade, precisamos descobrir que missionalidade tem a ver com quem nós somos, como nós nos portamos todos os momentos da nossa vida. Mas por que falar dos três focos, das três ênfases desse ano na nossa igreja? Porque elas se misturam. É uma zona meio cinza. Parece que às vezes você está falando sobre hospitalidade, sobre ser acolhedor, mas você está falando sobre ser missional também. Ou você está falando sobre ser missional e daqui a pouco entra em algumas facetas da espiritualidade. Porque realmente é assim. Nós somos um ser como um todo. E tentar particionar cada área, por vezes, nos leva a conjecturas que não são desnecessárias. Por isso que hoje, e hoje pela noite, tanto eu quanto o pastor Mateus à noite vai estar falando um pouco sobre essa zona de convergência. Quando nós estamos saindo de falar um pouco sobre acolhimento, e nós vamos começar a falar então sobre missionalidade. E você vai perceber que está tudo muito interligado. As coisas andam tudo meio juntas. E para essa manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 27. Lucas, capítulo 5.
partir do verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção se queixaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Então Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Evangelho de Lucas, talvez o evangelho mais missional que você tenha nas Escrituras, porque ele é um registro histórico para alguém que estava se convertendo ao evangelho. Então, Lucas registra histórias que têm a ver com o evangelho de Jesus para que aquela pessoa cresce quem era o Filho de Deus que havia passado pela terra. Aqui nós estamos na rabeira, muito perto de uma das passagens mais interessantes, que é quando Jesus cura um paralítico. E o texto traz a ideia de que logo depois dessa cura desse paralítico, Jesus passa e ele sai, ele começa a andar na rua e ele encontra Levi. E somente aquele que tem o poder sobre as nossas almas, aquele que tem o domínio sobre nós, pode fazer o que Jesus fez. Porque eu não sei, eu ando muito pouco hoje no centro de Goiânia, mas lá no centro de Porto Alegre, quando você caminha na rua, você tem diversas pessoas entregando panfleto para você. Não sei se aqui em Goiânia é assim também. Entrega panfleto de qualquer coisa, de coisas para você comer, de coisas para você comprar, quase te pegam pelo braço e te arrastam para dentro da loja. E a maioria das vezes que isso acontece, a minha resposta era não. Não quero comprar ouro, não tenho mais cabelo para vender, não quero comer pastel por R$2, não quero essas coisas. Mas perceba que Jesus estava caminhando pela rua, ele chama Levi, e Levi se levanta e segue ele. É essa a ideia que o texto nos traz. Então, somente aquele que tem o domínio sobre as nossas almas, poder sobre a nossa existência, é que tem o poder de mudar, fazer com que a gente pare completamente o que a gente estava fazendo e siga ele. E Levi começa a seguir Jesus e oferece um grande jantar. Pensa o que você quiser. Eu acho que era um churrasco. Você sabe disso. Toda comida boa para mim na Bíblia sempre é churrasco. Então Levi fez um grande churrasco, várias costelas estavam ali assando, tinha Coca-Cola à vontade, suco à vontade, a ponto que várias pessoas estavam ali. Os publicanos estavam ali. Pessoas que eram consideradas pecadoras estavam ali. E os religiosos da época também. Religioso é interessante, ele gosta de falar mal, ele gosta de criticar as pessoas, mas ele não perde uma boca grátis. Ele não perde de se alimentar de comida boa, nem que seja para ir lá e criticar o que estava sendo feito. Diante disso, esses mesmos religiosos demonstram uma outra faceta. Eles não têm coragem de debater e discutir com quem pode arguir eles. Perceba bem na nossa geração isso. Os maiores debates e discussões não estão aqui, ou nas classes de escola dominical, onde você aprende as escrituras. Os maiores debates homéricos estão nas internets, nas redes sociais, onde é terra de ninguém, onde você pode falar o que você pensa, mesmo não sendo certo. Da mesma forma, os religiosos, nos dias de Jesus, eles não interpelam Jesus, eles interpelam os seus discípulos, ou seja, aqueles que estavam aprendendo sobre aquilo. Será que vocês não têm vergonha de seguir uma pessoa que se reúne com fariseus e pecadores? Mas é interessante, ainda nesse texto, a gente aprendeu um outro detalhe, que Jesus não precisa de defesa. Aliás, o reino de Deus não precisa de defesa. Porque Jesus não foi o interpelado, não é ele que estava sendo arguído pelos religiosos, mas é ele quem responde. E a gente aprende um princípio muito simples, que às vezes nós esquecemos. Ele é o Senhor da igreja. É Ele que é o Senhor sobre os discípulos que Ele comprou com o seu sangue, e é Ele quem nos defende. Porque daí Ele sai e nos explica algo muito precioso. A sua missão. O porquê Ele veio à Terra.
ele dá um tapa de luva sobre aqueles religiosos, falando assim: vocês se acham tão sãos, tão purificados, não é com vocês que eu vim conversar. Eu vim conversar com os pecadores, com aqueles que estão doentes, os doentes que precisam de médico. Diante de toda essa introdução e de tudo isso que eu acabei de falar com você, eu quero te fazer uma pergunta nesse momento, antes de entrar nos pontos do sermão. Quanto você pagaria financeiramente pela sua salvação? Quanto você pagaria financeiramente pela sua salvação? Existe um filme chamado 2012, não sei se você sabe, se você é muito novo, você não viveu isso, mas as pessoas acham que o mundo vai acabar há muito tempo. E agora que o mundo está acabando, elas não acham que vai acabar. É interessante isso. Mas em 2012 as pessoas achavam que o mundo realmente ia acabar. Assim como se você é mais velho ainda, você passou de 99 para 2000, o bug do milênio, achando que tudo ia explodir, avião ia cair, enfim. Mas em 2012 fala sobre uma catástrofe climática, esse filme. E uma das suas personagens, ela literalmente compra a sua passagem para entrar num dos barcos que iam salvar as pessoas. É filme, tá, gente? Dá o crédito para o filme. Ela compra porque ela tinha poder aquisitivo para comprar a sua salvação. E aí eu te faço essa pergunta: quanto que você acha que valeria a sua salvação? E eu sei que se eu te desse o microfone para falar, você, no meio de um bando de crente como a gente está aqui hoje, você ia falar: minha salvação é imensurável, é um imensurável valor. E aí a gente critica algumas canções que falam sobre isso. Deixa de cantar, às vezes, uma estrofe, por causa dessa besteira. Porque, na verdade, a gente sabe quanto que vale a nossa vida. Nós, cristãos. Aliás, a Bíblia já fala sobre isso. Uma vida, ela é paga por outra vida. Não tem outro pagamento. Mas vamos continuar nesse jogo. Quanto você pagaria pela salvação dos seus filhos? Financeiramente falando. Se Deus chegasse para você e falasse para você assim: eu só tenho mais uma vaga no céu. Quanto você está disposto a pagar para que o seu filho não vá para o inferno? Quanto você mensuraria financeiramente pagar? Eu espero que Deus fizesse isso comigo. Eu sei que Ele não vai fazer, mas se fizesse, Ele não olhasse para a minha conta bancária hoje. Porque talvez a sua, assim como a minha, está meio vermelha, meio colorada. Eu sou gremista, mas minha conta gosta de torcer para o co-irmão. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta ainda. Quanto você pagaria financeiramente para salvar alguém que você odeia? Seu inimigo. Pastor, a gente é crente, a gente não tem inimigo. Tem sim, que eu sei. Abre esse coraçãozinho maléfico aí. Eu sei que tem. Quanto você pagaria? Porque daí talvez a resposta fosse mais fácil. Pastor, pela minha vida eu daria um jeito e resolveria. Pela vida do meu filho eu daria mais do que um jeito. Eu mataria se fosse necessário para que meu filho fosse salvo. Mas pelo meu inimigo, eu acho que ele pode passar um tempo no inferno. Eu tenho até umas camisetas de física que eu posso emprestar para ele, um frigobar que eu não uso mais, e ele passa uma temporada lá. Acho que vai ser bom para ele. Vai trazer maturidade para a sua vida. É interessante se você pensou assim, porque eu pensei assim, esse é o meu pensamento, tá? Meu pensamento. Você é crente demais para pensar assim, só eu que penso assim. Não foi o pensamento de Jesus. Não foi. Não foi assim que ele foi acolhedor. Não foi assim que ele foi missional. Porque talvez numa conversa, numa fábula que eu possa inventar, numa conversa entre Deus e o seu filho, Deus falou: nós precisamos salvar vidas de um povo que se virou contra nós, que é nosso inimigo. E o preço pela vida deles é a sua vida.
E aí Jesus encarna para ter que lidar com esses religiosos aqui. Para ter que lidar com homens e com mulheres que o rejeitariam. Estudaram tanto. Fizeram os melhores seminários da época para quando tiveram o Logos de Deus encarnado, não entender que ele era o Filho de Deus. Pessoas pequenas que não compreendem a grandeza do nosso Senhor. E algumas coisas eu queria falar com você nessa transição que nós vamos ter de acolhimento para a missionalidade. E a primeira delas é que nós precisamos, se nós desejamos ser uma igreja com essas facetas, reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem nós somos. Lembra que eu falei para você que eu fui para o Rio Grande do Sul e lá eu só convivi com igrejas batistas e que eu voltei meio batista? Vou mandar você falar com o seu irmão do lado, tá? Fala para o seu irmão do lado assim, você é um doente. Não, não fala. Brincadeira. Brincadeira. Não use disso para você pecar, tá bom? Você é um doente. Aliás, você tem uma doença incurável. E só há um médico que pode tratar isso na sua vida. Jesus. É por isso que ele encarna. Você não é a bolachinha mais recheada do pacote. Você nem é tão belo assim, o espelho já te fala isso todos os dias de manhã. Você não é o mais forte, o mais poderoso. Ultimamente, nos últimos anos, nós estamos aprendendo que um pequeno vírus para o mundo, que as forças das águas param um estado, ou seja, que nós, tão poderosos, coroa da criação, homens e mulheres virtuosos, nós somos como pó. Basta o sopro da boca daquele que nos criou, para que nós sejamos consumidos. No texto há dois personagens que nós podemos nos colocar no papel deles. Aos fariseus, todos religiosos, interessados em conhecer as Escrituras, saber a verdade, deões da moralidade da sua geração, e há um camarada chamado Levi. E eu não sei se você sabe qual era a função de Levi. Levi era um judeu que havia traído o seu povo, porque ele estava cobrando impostos de Israel. E o império, de uma maneira muito sagaz, ele não pega um romano para cobrar impostos, ele tira um judeu que começa a oprimir o povo e cobrar impostos. E você já vive isso diariamente na nossa nação. Quase a metade do nosso salário é para pagar imposto, todo dia. Todo dia. E diversos cobradores de impostos, naquela época, cobravam além, porque não tinha controle. O império queria saber que todo dia 10 tivesse nas mãos dele 10 reais. Se lá tivesse os 10 reais, o que ele cobrou a mais não interessava. E vários cobradores de impostos eram corruptos. E não se engane, eu não estou falando do Brasil aqui, estou falando de Israel no primeiro século. Qualquer semelhança é mera coincidência, como diz os filmes, né? Mas são gente. São gente. Pessoas com as suas fragilidades, pessoas com as suas maldades, pessoas que dentro do seu coração desejam sim pecar. Pessoas como eu e você. E por isso que se nós queremos ser acolhedores, se nós queremos ser missionais, e vivemos essa transição agora nesse domingo, nós precisamos entender quem nós somos. E que nós somos sempre tentados a pecar. Que nós somos sempre direcionados a falhar, a ir contra Deus. E não é porque um dia você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que você virou um super-humano.
uma super mulher, um super homem que dá conta de fazer todas as coisas, que nada mais te impede, pelo contrário. O seu coração derruba você, a sua mente derruba você. Não precisa nem você externar tudo isso. E quanto mais tempo a gente passa dentro da igreja, mais a gente vai esquecendo disso. Mais a gente acha que nós somos super poderosos, que nós damos conta de fazer todas as coisas, que nada nos abala. E isso é um tolo engano. E sabe onde é que a consequência disso vai chegar? E aí é a segunda coisa que eu quero falar com você nessa manhã. Nas nossas ações orgulhosas. Orgulhosas. Você sentiu um cheiro de orgulho na fala dos fariseus? Parece tão distante de nós, não parece? Você senta com pecadores e publicanos? Que tipo de mestre que você é? Eles são de uma casta menor. São pessoas inferiores. São pecadores. Nós somos santos. E aí eu abro um parênteses aqui. Porque parece sempre que nessa batalha do reino de Deus, sempre o mal vence. Você já viu? Sempre o mal vence. Não, eu não posso mandar os meus filhos para a faculdade porque a faculdade corrompe os meus filhos. Eu não posso conviver com essas pessoas porque essas pessoas corromperão os meus filhos. É sempre o mal que domina a gente. E a Bíblia fala que é o contrário. Que a menor luz ilumina a escuridão. É porque talvez eu acho que a luz entre nós é muito pequena mesmo. Nem é de LED, é aquela incandescente que tem um fiozinho, se qualquer coisa rompe e acabou a luz. Fecha o parênteses aqui. Mas o orgulho, às vezes, nos leva a achar que existem pessoas inferiores a nós. Mas o primeiro século está muito distante da gente. Eu quero voltar um século atrás só. Quando você viu um homem chamado Adolf Hitler falar que os judeus são melhores e por isso eu posso matar outras pessoas. Vamos voltar um pouco mais atrás. Nesse mesmo século, em um estado americano onde os negros eram pessoas inferiores que os brancos. E por isso, nem na mesma igreja eles poderiam sentar. Lembra que no começo do culto eu falei sobre voltar ao passado? Eu tenho muito desejo de voltar e conversar com pastores que viveram nessa geração. E sentar com eles e perguntar, olha, quando Jesus fala, lá em Apocalipse, que toda língua vai estar diante de Deus, toda raça, toda cor, de que lado você vai estar? Você acha que vai ter um lugarzinho só para brancos? Ou um lugarzinho só para negros? A Bíblia não fala sobre isso. Fala sobre você salvar uma raça, a raça humana. Mas isso é muito distante ainda. Apesar que o nosso século ainda vive com alguns respingos desses preconceitos. Eu quero olhar para você, para aquilo que nós estamos vivendo há poucos dias atrás. Durante todo esse tempo que eu estive no Rio Grande do Sul, agora nesses últimos dias, eu ouvi cada coisa, muita coisa boa. Muita coisa boa. Gente agradecendo pela ajuda. Pessoas me ligando, pastor, estou em oração por você. Teve uma irmã aqui da igreja que me ligou e falou assim, pastor, como é que está o seu psicológico? Como é que está a sua emoção? Se precisar, eu tenho uma psicóloga para indicar para o senhor, porque eu sei que é muito pesado tudo isso. E eu amo, como pastor, receber esse tipo de cuidado. Pode me procurar mais, pode falar que está orando por mim. Eu gosto muito disso, gente. Eu tenho essa cara de mal, mas eu gosto de ser cuidado. Mas eu também ouvi algumas coisas assim. Deus está pesando a mão sobre o povo gaúcho, por isso que isso está acontecendo. Vocês não queriam se separar? Fiquem separados agora. Vocês não são tão todos poderosos? Se recriem agora. E eu ouvi isso dentro da igreja, viu? Graças a Deus, não da nossa.
Porque se fosse dentro da nossa, meu irmão, eu acusava você e levava você no conselho para ser disciplinado, como seu pastor. Graças a Deus. Mas pessoas que ainda como os fariseus, ainda como Hitler e tantos outros pastores que viviam a segregação, acham que por ser crente, por viver na igreja, fazem parte de um povo diferente. E que por isso podem falar, acusar, se colocar num patamar diferente. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque quando eu olho para essa história, eu não quero estar com os fariseus. Eu não quero estar tão próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo tão distante dele. Eu não quero vivenciar e olhar tantas coisas que ele está fazendo e manter o meu coração duro a esse processo. Eu quero estar no time de Levi, que quando ouve a voz, deixa tudo que está fazendo e segue. Eu quero estar no time de Levi, que quando ouve essa voz e segue Jesus, não somente agora segue ele de maneira escondida, com a Bíblia guardada debaixo do braço, mas não, ele faz uma grande festa e chama os seus amigos e fala: eu conheci um cara que mudou a minha história. Eu quero estar nesse time aqui, mostrando para as pessoas que seguir Jesus vale a pena. A questão entre ser acolhedor e ser missional está em quem é o Senhor da sua vida. E aí, depois de falar quem você é, do perigo do orgulho, eu quero falar sobre quem é o Senhor na sua vida. Por exemplo, quantos aqui fazem parte de candeias na nossa igreja? Já fizeram parte de uma candeia? A pergunta para você que não ergueu a mão é: por que você não faz parte de uma candeia? O que te impede de participar? O que é mais importante do que você separar 1h30 da sua semana para compartilhar Cristo na vida de outra pessoa? Eu entendo agendas. Em 2008, outra vez que eu passei aqui como pastor e seminarista, eu lembro de ter um grupo com jovens que se reunia sexta-feira, 11h30 da noite. E falei para esses jovens: se vocês vão estar, eu vou estar na minha agenda também. O que impede você de participar? O que impede você de abrir a sua casa para receber um pequeno grupo? O sofá novo? A televisão? Seus vizinhos não gostam muito de reunião de crente e você não quer comprar briga com seus vizinhos? O que impede você? Lá no sul agora, numa das cidades que nós passamos, eu vi muito sofá bom que a água levou. Numa das cidades que a gente passou, o bombeiro falou que o aviso de enchente começou 10 horas da noite. 4 horas da manhã, já estava com 5 metros de água em quase todos os bairros da cidade. 5 horas. E acabou toda a casa. Todo sofá novo. Nós temos na nossa igreja uma estratégia que conduz a nossa comunidade a ser acolhedora, ser missional. A pergunta é: por que a gente não está usando, então? O que nos impede de usar? Porque como pastor, nesses últimos 3 anos, eu já recebi pessoas aqui no meu gabinete. Pastor, acho a Igreja Luz muito acolhedora. Eu vou ficar aqui. Mas em contrapartida, já recebi pessoas: pastor, acho a Igreja Luz muito distante. A gente passa pouco tempo junto. E a ferramenta está aqui. É só você usar.
Até o pastor Rodrigo consegue dirigir uma candeia, por que que você não vai conseguir, fera? Muito mais inteligente que eu. Muitos mais mestrados na sua cabeça e doutorados na sua cabeça. Por que que você não vai conseguir? Ou será que você não quer? E lidar com a ideia de que você não quer é muito mais duro. Lidar com a ideia de que você não pode abrir um espaço na sua agenda para conviver com os irmãos é muito pesado. E você quer ver como é pesado? Coloca aí na sua agenda o horário que você teria livre. Bota aí, nesse momento eu não quero me reunir com o pessoal da igreja. E depois você lê. Vê qual vai ser a sensação no seu coração. No tempo que você poderia dedicar a gerar Cristo na sua vida e gerar Cristo na vida dos seus irmãos, eu prefiro ver o novo filme da Netflix. Eu acho que eu deveria ganhar dinheiro da Netflix, tanto que eu falo de filme aqui na igreja. Estou perdendo de ser garoto propaganda deles. Eu tenho que me exercitar, pastor. O senhor fala isso porque o senhor tem essa barriga, por isso que o senhor não se exercita. Eu tenho que me exercitar. Pastor, eu trabalho demais, por isso que eu não tenho tempo. A gente está olhando para um cara que era coletor de impostos, que estava trabalhando, largou o que estava fazendo, para abrir a sua casa e apresentar Jesus para as pessoas. Quem inventou um monte de desculpa não foi Levi, foram os fariseus. E aí eu e você precisamos cuidar. Eu gosto quando as pessoas viram para mim e falam assim, pastor, eu trabalho muito, a minha agenda é muito pesada. E eu queria desafiar você a passar 2 dias comigo. 2 dias. Eu converso muito com meu pai, graças a Deus eu tenho uma intimidade muito boa com meu pai. Meu pai foi metalúrgico durante a vida inteira dele. E sabe metalúrgico, né? Trabalha com metalurgia. Trabalhava muito, meu pai. Mas ele saía do trabalho dele, deitava na cama e o cansaço passava. O cansaço é físico. Ser pastor é diferente. Eu até saio do meu gabinete dias mais cedo. Mas você está aqui dentro. É para o pastor que você liga meia-noite. E eu não estou reclamando aqui não, viu gente? Pode ligar. Se eu vou atender é outros 500, mas pode ligar. 4 horas da manhã. Você pode sentar com qualquer um dos pastores da nossa comunidade e perguntar para nós quanto tempo nós temos de tempo livre. Para podermos orar mais, lemos mais as Escrituras. E aí, fera, eu jogo com você, pastor não pode jogar, mas eu jogo com você. Você vai perceber que a nossa agenda ela é bem tumultuada, assim. O tanto quanto a sua é. Mas eu tenho aprendido ao longo desses 16 anos de ministério pastoral que existe uma coisa que precisa ser prioridade na minha agenda. Prioridade. E o princípio é esse. Vidas importam muito mais do que qualquer outra coisa. Porque se você não guardar esse princípio, não venha com essa balela de, eu vou investir tempo na minha família. Não vai investir. Se você não entender que vidas importam mais. Eu vou dedicar mais tempo à igreja. Você não vai dedicar. Se você não entender que vidas importam mais. Levi entendeu. E aí, diferente do que o The Chosen fez com esse Mateus, falando que Mateus é meio birulei das ideias, meio antenado, Mateus aqui tomou uma ideia muito boa. Preferiu estar com o Senhor. E não somente trabalhando, vivendo as coisas do dia a dia. Eu termino a mensagem dessa manhã
com esse desafio no seu coração. Com esse desafio. Que bom! Nós vivemos a espiritualidade, primeiro culto da madrugada, 150 pessoas aqui na igreja, até os vizinhos reclamaram, bênção demais. No segundo já veio só a metade. Na vigília também. Porque a gente cansa. E quando a gente fica demais nesse lugar, é que nem os discípulos. Vamos fazer uma casinha aqui? Está tão bom aqui, Jesus, vamos alugar um quarto, ficar aqui, só nós de boa. A espiritualidade ela precisa avançar. Quando nós vivemos demais o acolhimento, a igreja sofre de uma doença chamada koinonite. Koinonia é o termo literal para falar sobre comunhão. Koinonite é quando a gente só olha para a gente. É tão bom a gente ficar junto, compartilhar, sento no banco da igreja, o pastor me dá umas bufetadas, mas depois eu estou de boa. A gente cansa. A gente precisa ter uma missão. A gente precisa ser igreja lá fora. A gente precisa ser igreja no nosso cotidiano. E por isso que espiritualidade, acolhimento, tem tudo a ver com missionalidade. E aí eu termino, e agora de verdade, te lembrando de uma coisa muito séria, que você fala quase todos os domingos aqui. Jesus Cristo está voltando, fera. Nunca teve tão claro que Jesus Cristo está voltando. Se você não enxergou isso, é porque está na hora de se rever a sua filiação, você está perdendo tempo. Falta pouco tempo para os céus se rasgarem. Vamos parar de ser cristão meia boca. Tem muita gente para ouvir de Jesus aí fora. Deus quer usar a sua vida, como usa a minha vida, como usa a vida de tantas pessoas aqui dentro, para libertar pessoas do império das trevas. Nós precisamos ser uma igreja que é acolhedora, mas que também é missional. Deus abençoe você, guarde o seu coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela vida de Levi. Ele era gente como a gente, de carne e osso, com trabalho, com agenda, com compromissos, com dilemas, Deus sendo odiado pela nação. Mas quando o Senhor entrou na história dele, quando a alma dele ouviu o chamado do Senhor, ele larga tudo isso, Deus. Abre a sua casa e compartilha do Senhor para todos, Deus, que precisavam. Nos perdoa se nós não estamos sendo como Levi. Talvez isso demonstre o quanto nós ainda estamos doentes e o quanto nós precisamos do Senhor. Nos dá disposição, Deus. Nos faz andar mais uma milha, caminhar um pouco mais, cansar, Deus, talvez um pouco mais. Porque o Senhor já está às vésperas de voltar, Deus. O Senhor já está às vésperas de voltar, Pai. E nós precisamos ser igreja nessa geração tão difícil, tão fria, tão distante do Senhor, com tanto sofrimento, é catástrofe, é epidemia, é guerra. Desacomoda, Deus, a tua igreja. Chacoalha o nosso coração, para que quando o Senhor voltar, a gente não seja pego dormindo, descansando, com tantos compromissos na agenda que não perceba, Deus, a tua volta. Tem misericórdia de nós.